Agora sim. Agora sim. Boa noite, pessoal. Boa Tudo noite. certo? Eu estava falando aqui que eu e tecnologia, cara, a gente não combina. Eu tento, uma hora eu vou aprender. Tudo Eu também. bom, professor? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Tudo bom, Thiago? Opa, Eu também estava aqui, eu não tinha liberado a câmera, aí tive que entrar lá na configuração para liberar. Tudo bem? Boa tá, não tem noite. problema não. Então, eu vou dar boa noite para quem está acompanhando aqui na live. Eu me chamo Tiago, eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. E hoje uma live especial, porque amanhã é dia 5 de maio, é o Dia Mundial de Higiene das Mãos. E esse tipo de tema você só fica por dentro aqui no meu TCC tal. Muita gente me pergunta, será que esse tema é bom? Será que esse tema é bom? Nada de melhor do que perguntar para o especialista, né? O nosso especialista aqui, ó, já está virando consultor ad hoc em É, assuntos de segurança do paciente, professor Alexandre Moraes de Seguros. Tudo bom, professor? Obrigado por aceitar o nosso convite aqui para bater um papo mais uma vez. eu que agradeço, Thiago, o convite. Eu acho que é importante esse espaço, né, para a gente discutir um pouquinho. Eu acho que a segurança do paciente é um tema que eu gosto muito de discutir, né? E a gente tem um projeto no hospital, o Qualis, que a gente trabalha esse tema aqui no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Então, agradeço o convite e sempre disponível aí para a gente discutir um pouquinho com a enfermagem, né? Que eu acho que é importante. O meu TCC é um, é um canal para os estudantes de enfermagem que eu acho que tem que ser divulgado e eu estou aí sempre que você precisar e eu tiver condições de ajudar um pouquinho. Que isso, honra nossa pelo aqui ajudando a gente e ajudando os estudantes de enfermagem que têm dúvidas para fazer o TCC, né? E o pessoal acha que higienização das mãos é uma coisa simples, né? Como é que funciona? Como é que começou a história de higienização das mãos, essa prática que hoje em dia é tão falada e publicizada no serviço de saúde, professor? Então, a gente tem que relacionar, né? Eu acho que a importância da higienização das mãos é o impacto que ela causa na assistência à saúde, né? Eu acho que a gente tem que correlacionar sempre a questão da higienização das mãos com a infecção relacionada à assistência à saúde. Então, ela vem muito, então, desde a década de 40 que estudiosos já trabalham a questão da correlação da higienização das mãos com óbitos por causa de infecção, né? Então, lá nos primórdios, né, a gente tinha alguns doidos, né, que foram até taxados como doidos, né, e não confiaram nas respostas das pesquisas, né. Tem uma pesquisa que foi feita numa maternidade, onde um cirurgião ele comparou duas unidades, né, de internação pós-parto normal. Uma feita por parteiras e outra feitas por residentes e cirurgiões. E aí ele comparou que a taxa onde tinha os partos por parteiras, a taxa de infecção era muito menor do que da enfermaria com os residentes e os médicos. E aí, analisando, aprofundando a pesquisa, ele correlacionou com a questão dos médicos e dos residentes, eles trabalharem também na questão da autópsia nas mortes naquela maternidade, que as parteiras não tinham, não trabalhavam, não faziam esse serviço lá na instituição. E aí ele analisou que as mortes eram em decorrência à não lavagem correta das mãos quando eles saíam do procedimento de autópsia e iam para executar o parto. E aí as mortes estavam vinculadas a isso. Então foi o primeiro que correlacionou a questão da importância da higienização das mãos. E daí não, não deram créditos para ele, né? Porque ele não conseguiu sustentar isso. Naquela época era muito complicado, né? Essa questão da pesquisa ainda. Mas de lá para cá a gente
hoje é um consenso, né? Que a questão da vinculação das infecções em serviços de saúde vinculada à mão é um dos principais vetores para aumentar essa taxa de infecção da assistência à saúde. E falando de taxa, né, que eu acho que a gente vai falar muito disso aqui, né, e na pesquisa do TCC a gente pode usar muitos dados secundários dos hospitais para embasar as nossas pesquisas. Então, correlacionar indicadores, tanto indicadores que a gente pode ser de consumo do hospital e relacionar esse indicador de consumo com uma taxa de infecção e aí dar um TCC, só com dados secundários. Aí, galera, já é a primeira ideia do professor para vocês. Então, correlacionar indicadores de consumo, né? Tipo assim, Thiago, vamos imaginar no hospital. Para eu higienizar as mãos, hoje a gente higieniza as mãos com sabão líquido, né? Com água e sabão, mas o principal que a gente, até nos 5 momentos da higienização, ele é preconizado, né? A maior consumo do hospital é com álcool, né? Álcool gel, álcool em spray, vários tipos de consumo no hospital é com álcool, por quê? Porque não precisa de ter uma pia onde eu tenho que estruturar todo o hospital para construir. Às vezes a gente tem um hospital que não foi construído há muito tempo atrás, não tinha essa estrutura. Então a questão de você colocar pontos de álcool gel nos locais estratégicos do hospital, você dá acesso às pessoas poder utilizar aquele ponto. Então, vamos supor, correlacionar dados de consumo. Correlacionar quanto mais consumir sabão e álcool gel no hospital e correlacionar com a queda da infecção no hospital. Então, quer dizer o quê? Se eu consumo mais álcool gel e sabão, pode isso impactar na queda da infecção hospitalar, eu posso correlacionar os dois dados, entendeu? Lógico, eu posso fazer vários tipos de pesquisas com esse dado. Eu posso só ver os dois dados, eu posso fazer uma pesquisa de observação participante. Além de ver esse dado de consumo, eu também crio um instrumento e fico observando como que os profissionais de saúde daquela unidade estão executando a higienização das mãos naqueles 5 momentos preconizados pela OMS. E aí também cruzar esses dados com os 5 momentos. Então, daí dá uma pesquisa mais abrangente também. Então, só para uma amostra aí do que a gente pode fazer com uma pesquisa de TCC. Aí depende também do tempo que você tem para essa coleta de dados. Então, eu falo, né? Toda pesquisa é importante quando ela te direciona para uma tomada de decisão. Então, essa pesquisa que eu falei do consumo, que também, e com a infecção, isso é um dado para a CCIH mensal ver para tomar uma atitude. Então, se eu vejo que o consumo diminuiu de álcool, e aí eu posso fazer uma ação de intervenção naquela instituição para ou treinar, ou ver se está com problema no dispensador. Aí eu vou ver por que esse consumo diminuiu e a taxa de infecção aumentou. Né? E isso dá muito TCC, né, cara? Muito importante, porque você pode balizar a decisão no hospital. Né? E só um instantinho aqui, acho que IAF. Oi, que prazer revê-los, meu amigo. Pode ser. Tudo bem? Não? Saudade. Pai, né? A gente Eu sou vê os famoso. amigos aqui. Joia. Então, eu ia falar da questão do indicador de consumo de preparação alcoólica. É um indicador obrigatório quando fala do protocolo de higienização das mãos, né? Então, não seria um dado tão difícil de se obter, né? Então, com a implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, é um dado, quem tem o protocolo estabelecido e controla os indicadores. Por isso que eu falei, são dados secundários
que o acadêmico de enfermagem ele nem vai precisar coletar esse dado. Ele só vai precisar pedir autorização para o hospital para utilizar desses dados para analisar e colocar na pesquisa. Lógico, né? Como no TCC você explica bem, né? Tem toda a tramitação da comissão de ética para utilizar esses dados, mas é um dado simples. Você não vai ter o tempo gasto para você coletar esses dados. Você vai já ter os dados dos indicadores do hospital e você vai fazer uma análise desses dados. Então, para quem está com o prazo curto aí, para o TCC já é um... Justamente o que eu ia falar, porque a etapa que demanda muito tempo é a coleta. Você já vai ter o dado pronto, você só vai analisar, né? Então tem essa vantagem também de fazer uma pesquisa, né, nesse sentido. Eu sou suspeito, porque eu acho que é muito bom você fazer todos os processos, né? Eu gosto de pesquisa e o processo de ir lá também e abordar o paciente, vamos supor, se é pesquisa com o paciente, abordar, coletar ou passar uma visita e fazer esse processo da coleta, para quem tem o tempo, é uma coisa bem gostosa de fazer, né? Sim. Nesse tipo de caso, quem tem tempo, voltando na sugestão que você deu, pode coletar os dados de adesão na barra de mãos, né? Sim. Que é bem interessante. E um dado importante, Thiago, para falar, que é esse negócio, que nem você falou no começo da live, né? Mas a questão da higienização é simples. Então, os dados mais recentes apontam que nos países desenvolvidos, a taxa de adesão à higienização das mãos é só de 40%. Quando a gente vai para os países de baixa renda, essa taxa de adesão é menor do que 20%. Então, menos pessoas, elas aderem à questão da higienização das mãos. E aí a pergunta é o seguinte, se está estabelecido, se é consenso para todo mundo que a higienização das mãos diminui a taxa de transmissão, por que a adesão ainda é tão baixa? Aí dá muita pesquisa, né? Tem muita pesquisa já publicada, né? A questão do comportamento e da cultura institucional. A gente fala muito na segurança do paciente de cultura de segurança. Entendeu? Quando isso não é muito bem trabalhado institucionalmente, as pessoas não, ou por um costume, ou por não saber da importância, ela sai do cuidado de um paciente de um leito e ela, antes de, vamos supor, eu estou aferindo pressão, eu estou fazendo os sinais vitais no quarto que eu estou responsável. Ela, entre um paciente e outro, ela não tem o costume de higienizar as mãos, mas de você entrar em contato com um paciente, sair e não higienizar as mãos para ir para um outro paciente, já é um veículo de infecção. Sim. Então, por isso que a estratégia que a OMS vem vinculando ela começou a estudar isso lá em 2004 e até hoje ela bate na tecla que é a estratégia multimodal. São vários modos e lá tem um guia que orienta cada módulo desse, que dá várias pesquisas de TCC. Você pegar uma estratégia multimodal dessa, vamos supor, os 5 momentos para higienização. Isso já dá que nem eu falei, já dá um TCC. A outra, como que eu estruturo os pontos de assistência para implementar a higienização das mãos seguras no hospital, que é você, junto com a manutenção do hospital, ou o arquiteto, ou quem cuida da parte de organização dos materiais, estrutura, né? De estudar quais pontos da assistência você vai colocar um álcool gel, quais pontos
você consegue colocar uma pia com a água e sabão, né? Para ter o acesso. Porque, assim, quando você tem sujidade aparente nas mãos, a indicação é você lavar com água e sabão, né? Então, aí tem que ter também pontos de que você consegue higienizar as mãos com água e sabão também. Então, só de organizar o hospital, dá uma pesquisa aí. Que daí você vai pegar junto com a parte da infraestrutura do hospital para ver quais são os melhores pontos. E aí pegar toda a parte da RDC 50, que fala da estruturação, de como tem que estruturar o hospital, pegar as legislações. Eu acho que depois do Covid, a gente evoluiu muito com relação aos pontos para a gente higienizar as mãos. Eu acho que os hospitais, eles já evoluíram nessa parte. Só não pode deixar decair agora, né? Porque é o grande problema também que a gente vê em muitos pontos, né? É verdade, né? O Covid trouxe o conhecimento e aumentou a adesão, né? Tanto que estabelecimentos fora da área de saúde tem sempre um recipiente de álcool, supermercado, agência bancária, coisa que não tinha antes da pandemia, né? É verdade. O que não pode a gente menosprezar agora, né? Eu acho que por isso que esse indicador de consumo de álcool e sabão líquido é um obrigatório, né? Para a gente controlar, para ver se as pessoas estão utilizando mesmo. Esse é obrigatório, é verdade. E o de adesão de mãos, ele é facultativo, né? Mas ele é uma ótima pedida para a gente poder avaliar se a equipe está aderindo à prática de higienização de mãos, e você já disse, pode ser uma ótima para fazer o seu TCC. Né? Estão vendo, galera, que assim, a coisa não é tão simples assim como a gente acha que é simplesmente botar a mão na pia e lavar as mãos, né? Tem uma série de situações, o professor falou aí até de estrutura hospitalar mesmo, né? Que pode ser observado nesse quesito. Então, é um tema bastante amplo. Sim, eu falo que a pesquisa, a gente vê, eu acho que a gente tem que se aprofundar, né? Conhecer o tema. Gostei desse tema, dessa live de hoje. Vai lá, faz uma busca e identifica, né? Quais são as pesquisas que estão sendo feitas com relação à higienização das mãos. A gente vai ver que muita coisa já foi publicada, mas tem muita coisa para ser estudada ainda. Tem um artigo que depois eu até mando para você e você compartilha aí com os meninos no seu stories, que tem uma pesquisa que são 20 anos de higienização das mãos, as evoluções e as tendências, que ele traz o que ainda é lacuna para a gente evoluir. E a questão da adesão é uma lacuna importantíssima. Porque 20% de adesão é nada quando a gente fala de higienização das mãos. Por isso que a taxa de infecção é muito grande ainda nos serviços de saúde. Né? Só para o pessoal entender, professor, quando você fala de 20% de adesão, quer dizer que o cara teve 10 oportunidades de lavar a mão e só lavou 2 vezes corretamente? Seria isso? Não, adesão é adesão à estratégia dos 5 momentos, né? Então, ele pode, desde não lavar as mãos, até lavar só em 3 ou 4 momentos. Aí tem vários estudos que vão trazer, isso é uma média, né? Que é feito de todos os estudos. Então, vamos supor, de 10 pessoas que foram capacitadas para a higienização das mãos em 5 momentos, somente a média de 2 pessoas que efetivamente está fazendo como foi treinado nos 5 momentos. Entendi. Entendeu? Saquei. E você falou também de lacuna de conhecimento. A galera que está vendo a gente aí, sabe o que é lacuna ou a gente está falando grego? Porque o pessoal pergunta, se o tema é bom, o tema é bom. Uma colega minha falou, Tiago, o tema é bom é aquele que tem lacuna do conhecimento. Então, será que o pessoal, se
não ficou entendido aí, eu acho que é interessante, professor, a gente traduzir o que significa a lacuna do conhecimento. É porque, assim, quando a gente vai, né, para escolher um tema de pesquisa, a gente tem que ver, a gente faz uma busca, porque assim, eu não vou pesquisar o que os outros já pesquisaram. Então, eu acho que a primeira coisa, eu me interesso por um tema. Eu me interessei por higienização das mãos. Então, a primeira coisa, eu vou ver no que eu me interessei, o que as pessoas estão estudando. Dentro do que as pessoas estão estudando, depois eu vou ver uma das áreas que ainda não tem a profundidade, o aprofundamento, ou a área que eu vejo que é que a gente fala lacuna, é uma área que ninguém estudou aquele tema ainda, ou tem poucos estudos relacionados àquele tema. Aí que eu vou estruturar a minha pesquisa para responder aquele espaço que tem ali vago para eu... Porque, assim, eu acho que a grande satisfação da pesquisa é, no final, você contribuir, vamos supor, pode ser a pesquisa de TCC numa instituição de saúde, tanto primária, secundária, terciária. Mas só de você, no final da sua pesquisa, você dar o retorno para aquela instituição dos resultados da pesquisa e aquela retorno que você der, ele contribuir com a tomada de decisão para melhorar a saúde, ou melhorar a estrutura, ou melhorar o processo daquele hospital, vamos supor, na nossa área, na minha área que eu estudo, se o que eu contribuir com a pesquisa ajudar a melhorar a segurança do paciente naquela instituição, o meu retorno da pesquisa já está ótimo. Lógico, eu vou publicar aquele conhecimento para ele ser replicado, mas olha, eu pedi autorização para uma instituição para utilizar os dados dela ou fazer a pesquisa naquela instituição, analisei aqueles dados e eu dei o retorno para melhorar a assistência de lá. Então, é o que você fala, Thiago, nas suas lives. A gente tem que usar o TCC, mas para ele mudar as nossas práticas. A enfermagem, ela se trata de saúde, de contribuição. E a contribuição do meu TCC, se eu fizer uma pesquisa que vai impactar na melhora da saúde, é muito mais gostoso de fazer, né? E foi o que eu disse logo no início, o TCC está onde? Você vai cumprir um pré-requisito ou vai salvar vidas? Se você faz um TCC que ajuda uma instituição a tomar a decisão no sentido de melhorar a adesão, você está salvando vidas, cara. Sua pesquisa está salvando vidas. Essa que é a pegada, né? Isso que é legal da pesquisa, cara. Isso que me encanta. Mais leve fazer pesquisa, né? E você sabe que tem uma importância. Porque, às vezes, os alunos... Eu oriento muito o TCC, né? Às vezes, a gente vê que os alunos não vêem um sentido para aquilo. Porque, às vezes, é o orientador que meio que colocou ele numa pesquisa que ele já faz. Então, primeira coisa, mesmo que seu orientador te direcionou, aprofunda no tema e goste dele, né? Vê uma razão. Porque quando você tem razão para as coisas, fica mais leve de fazer, né? Acho que... Lógico, Verdade, acho que é isso. é lógico que eu estou numa área que todas as áreas são razão, porque segurança do paciente, tudo tem uma razão de ser, né? Mas tem que é a primeira coisa, né? Fazer o que gosta, né? Acho que é o principal, né? Mas nem sempre isso é possível, então arrume um motivo. Eu, por exemplo, no mestrado, fiz um projeto sobre qualidade da atenção pré-natal, e minha dissertação foi sobre a política de educação permanente. E eu gostei muito, né? Então, deixa acontecer, né? Se você caiu no tema, aproveita, né? Então, acho que a ideia é essa. Ô, professor, você falou de lacunas do conhecimento, né? Então deu para entender que lacunas do conhecimento é aquela parte do conhecimento que ainda não foi preenchida, né? Uhum. Para a galera que está assistindo a gente, que lacunas do conhecimento tem na área de higienização das mãos que as pessoas podem utilizar para fazer o TCC e de quebra contribuir para o conhecimento? Então, são várias, né? Eu acho que quando a gente trata, né?
a gente está falando dessas estratégias da OMS. Esse momento de amanhã, né, que é o momento mundial de higienização das mãos, ele é para conscientização das estratégias da OMS. Então, que nem eu falei, as estratégias multimodais, eu acho que tem muitos hospitais que já estão trabalhando essas estratégias, mas cada uma dessas estratégias, ela é uma lacuna que tem que ser desenvolvida. Por quê? Porque a adesão ainda é muito baixa. Então, a gente precisa difundir isso. Então, fazer algum TCC. Um caminho que eu dou, vai lá na OMS, vê as estratégias multimodais, dá uma lida naquele conteúdo, dali vai sair muito TCC dali. Ou um recorte, que eu oriento também, né? Lembrar que a gente não abraça o mundo também. Eu tenho pouco tempo para fazer o TCC. Eu não vou aplicar toda a estratégia multimodal em uma instituição e ver os resultados. Não vai dar tempo. Mas se você acordar com o hospital de pegar uma das estratégias para ajudar o hospital, já dá um TCC. E lógico, né, tem várias outras áreas. Né? Tem gente que gosta de ir para o laboratório. Então, tem muitas lacunas ainda de conhecimento dos produtos, de outros produtos, ou a concentração de álcool que é eficaz para a higienização das mãos. Então, pesquisas de laboratório mesmo. Então, tem muitas lacunas ainda com relação aos produtos, a gente está falando a nível mundial, né, mas no nosso caso, um país de baixa renda, para atingir mais pessoas. Qual é a estratégia da concentração do álcool ou o álcool associado a um outro produto que vai dar mais eficácia para a higienização das mãos? Então, tem muita gente estudando essas associações. Então, para você ver que a questão da higienização das mãos, ela é muito mais abrangente. Então, que nem as infecções multiresistentes. Então, qual que é a estratégia de higienização das mãos que vai diminuir a multiresistência na unidade? Então, tem muitas pesquisas que fazem suave nas mãos dos profissionais para ver quais micro-organismos que estão nas mãos durante o plantão. Então, que tipo de resistência antimicrobiana, né? A questão da higiene, a questão da higienização das mãos, né? A questão do ambiente físico também, que eu já falei aqui também, né? Qual a estratégia que é da cultura de segurança, analisar a cultura de segurança associada à taxa de infecção ou associada ao consumo de álcool também. Então, tem várias estratégias. Assim, um direcionamento que eu daria. Vai para a OMS, quem gosta de higienização das mãos, e lê o conteúdo que eles trazem. Depois eu posso até te dar a referência, você posta também, em um outro momento. E é um direcionamento que eu daria para os meninos aí. E quem gosta de laboratório, vai lá para o professor que está no laboratório e dá uma sugestão de trabalhar com produtos, com associações de produtos também. Fechado, sensacional. Então, vimos aqui várias sugestões para você fazer o seu tema, aproveitando a data do 5 de maio, Dia Mundial do Higiene das Mãos. Professor, muito obrigado por essas dicas. Depois, se puder dividir o material com a gente, para a gente repostar aqui. Quem se interessou pela área de segurança do paciente, especificamente higiene das mãos, vai ser muito válido. Obrigado mais uma vez aqui por aceitar o nosso convite. O espaço, de novo, é todo seu. Eu que agradeço, queria também agradecer o espaço, acho que é um espaço importante para a gente discutir a enfermagem, e estou sempre aberto aí para estar ocupando esse espaço. Agradeço de novo. E chamar para conhecer também o nosso projeto, do projeto Qualis, né? A
A gente está no hospital, Roberto Silvares, e estou à disposição aí de você. Abraço, irmão. Obrigado pelo convite. Grande abraço, até a próxima. Valeu, galera.